Olá! Hoje nós vamos fazer a resolução de uma atividade do caderno do aluno, terceira série do ensino médio, com tema circunferências e cônicas. Trata-se da atividade 1, da página 15. Então, aqui no início da atividade, define a equação reduzida da circunferência e fala assim: considere a circunferência de centro 4 e 4, coordenada 4 e 4, e de raio 4. Represente-a no plano a seguir e determine sua equação. Então, para representar no plano, obviamente, precisaremos de um plano cartesiano e vamos localizar o ponto 4, 4 lá no plano cartesiano, coordenada 4 para o x, 4 para o y, o ponto vai estar aqui, ponto C. Para traçar a circunferência com raio 4, o compasso, a ponta seca no ponto C, abertura até 4 centímetros. E aí você traça a circunferência. Essa é a representação. Tudo bem? A seguir, determine sua equação. Para determinar a equação, nós vamos precisar daquela sentença que foi dada no início do exercício, que é a sentença matemática que define a equação reduzida de uma circunferência. X menos xc quadrado mais y menos yc quadrado é igual a r ao quadrado. E basta substituir o ponto C4 e 4 e o raio 4. Então, vai ficar assim a substituição. X menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Esse primeiro 4 é a coordenada x do ponto C, esse 4 é a coordenada y do ponto C, e esse 4 é o raio de tamanho 4. X menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. E aqui nós encontramos a equação dessa circunferência. Bom, agora vamos para a letra B. Letrinha B. Determine a equação da reta S, que passa pelo ponto origem e pelo centro da circunferência. Bom, aqui nós já temos a circunferência no plano cartesiano. A origem é o ponto 0, 0, observa aqui embaixo. E agora a reta S traçada. Ele quer a equação dessa reta. Tem várias formas de fazer isso. Poderíamos fazer, por exemplo, uma matriz, que seria bem rápido. Mas eu vou calcular o coeficiente angular. Lembrando que a fórmula é m igual à variação do y dividido pela variação do x. Então, vamos lá? M é igual o YB menos YA. Nós vamos usar o Y do ponto centro e o Y da origem. Então, o Y do centro é 4, menos o Y da origem, que é 0. O X do centro é 4, menos o X da origem, que é 0. M é igual, 4 tira 0, dá 4. 4 dividido por 4. M é igual a 1. Para determinar a equação agora, nós vamos recorrer àquela sentença matemática, uma fórmula que nos permite achar essa equação. Ela é conhecida como Ioiô-Michôchô, apareceu lá no último vídeo. Substituindo o M aqui e um dos pontos, que pode ser qualquer um, nós vamos encontrar a equação da reta. Eu vou escolher substituir o ponto 0, 0, porque facilita a conta. Então, vai ficar y menos 0, que é a coordenada 0 do ponto que eu escolhi. No lugar do m, 1, que é o coeficiente angular que acabou de ser calculado. X menos 0. Y é igual, y menos 0 deu y. 1 que multiplica x menos 0. X menos 0 é x. Y é igual a 1 vezes x, que é x. Então, y igual a x
é a equação de reta da reta S tratada no exercício. Vamos à letra C. Na letrinha C, calcule as coordenadas do ponto P1 e P2. Essa é uma parte longa do exercício. Então, aqui a gente já tem o desenho. Onde está o ponto P1 e P2? É o ponto de interseção, é onde cruza a reta e a circunferência. Os dois pontos aqui representados. Bom, para fazer essa atividade, a primeira coisa, a gente precisa recordar qual que é a equação dessa circunferência, que fomos nós mesmos que calculamos. X menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. E a equação da reta S, que era y igual a x. Como a gente quer saber os pontos de interseção, é o momento em que uma é igual a outra. Uma das maneiras de fazer é substituindo. Então, nós vamos pegar a equação da circunferência e substituir a equação da reta nela. Os valores de y. No caso, y é igual a x, então vai ficar x menos 4 ao quadrado mais, no lugar do y, x menos 4 ao quadrado igual a 16. Nota aqui, ó, x menos 4 quadrado, x menos 4 quadrado. Duas vezes x menos 4 ao quadrado igual a 16. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo x menos 4 ao quadrado é igual a 16 dividido por 2. Continuando aqui em cima, x menos 4 ao quadrado é igual a 8. Esse é um produto notável. Tudo bem? É o quadrado da diferença. Então, a gente sabe resolver. Quadrado do primeiro menos 2 vezes do primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 4, 8, 8x, mais o quadrado do segundo, mais 16, igual a 8. X quadrado, menos 8x, 16, igual a 8. 8 vai junto lá com 16, operação inversa, subtraindo. X quadrado menos 8x, 16 tira 8, mais 8 igual a 0. Perceba, essa parte, essa letra C é longa. Nós caímos numa equação de segundo grau. E agora a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Tudo bem? Bom, para resolver a equação de segundo grau, vamos escrevê-la aqui novamente. X ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. Nós podemos usar Bhaskara mesmo. Então, vai ficar delta igual b quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 AC. O A é 1 e o C é 8. Delta é igual a 8. Menos 8 quadrado, 64. 4 vezes 8, 32, menos 32. Delta é igual a 64, tira 32, dá 32. Como nós vamos usar a raiz de delta, já vamos representar aqui. Raiz de delta é raiz de 32. Decompõe esse 32 em fatores primos. Então, 32 divide por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso é 2 quadrado e ficou 2 sozinho. Então, sai 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Maravilha, vamos determinar o x. X é igual a menos b, no caso o 8 negativo é o b, então vai ficar menos 8, vai dar mais 8. Mais ou menos a raiz do delta, que é 4 raiz de 2,
dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, x é igual a 8 mais ou menos 4 raiz de 2 dividido por 2. Teremos o x1 e o x2. Vamos fazer o x1. x1 é igual a 8 menos 4 raiz de 2 dividido por 2. x1 é igual a 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, fica 4 menos 2 raiz de 2. E agora o x2. x2 é igual a 8 mais 4 raiz de 2 dividido por 2. O x2 é igual a 8 por 2 vai dar 4. 4 raiz de 2 por 2 vai dar 2 raiz de 2 positivo. Esses são os valores do x1 e x2. Aí você deve estar me perguntando, bom, e o y? O y nós não vamos precisar calcular, porque na nossa equação da reta S, a gente não fala que x é igual a y? Então, nesse exercício, x é igual a y. Então, se eu calculei o x, eu também já sei o y. Assim, para finalizar a letra C, nós vamos apenas escrever os pontos. Então, qual que é o ponto 1? O ponto 1 vai ficar aqui, ó, em cima. O ponto 1 vai ser o x4 menos 2 raiz de 2 e o y igual 4 menos 2 raiz de 2. E o ponto 2? O ponto 2 vai ser 4 mais 2 raiz de 2 e o y 4 igual mais 2 raiz de 2. Então, nós temos as coordenadas do ponto, o nosso P1 aqui, e as coordenadas do nosso P2 aqui. São esses pontos aqui. Se você fizer o cálculo usando o aproximado, raiz de 2, 1,4, você vai perceber que vai bater certinho ali no nosso plano cartesiano. E essa, então, a letrinha C da atividade. Uma atividade bem longa. Então, nós vamos para a letra D. Na letra D, ele pede, calcule as distâncias entre o ponto P1 e o ponto P2. Então, volta lá. Aqui tem a representação, a distância. Eu destaquei aqui em amarelo. E como que eu vou saber a distância entre dois pontos? Nós vamos recorrer a uma fórmula que a gente já usa bastante. É essa aqui, ó. Distância de AB é igual a xa menos xb, ya menos yb. Para resolver essa parte do exercício, a gente precisa dos pontos. Então, vamos escrever aqui em cima rapidinho. Quem que era o P1 mesmo? Você lembra? Era 4 menos 2 raiz de 2, 4 menos 2 raiz de 2. E o P2? 4 mais 2 raiz de 2, 4 mais 2 raiz de 2. Tudo bem? Vamos substituir? A distância dos pontos vai ser igual. O XA, vamos chamar de A o P1. O XA, 4 menos 2 raiz de 2, menos o x do B, que é o ponto 2. 4 mais 2 raiz de 2. Tudo isso ao quadrado, perdão. E aí, mais o y do ponto A. 4 menos 2 raiz de 2, menos 4 mais 2 raiz de 2. E tudo isso ao quadrado. E lembrando que tudo dentro da raiz. Tudo bem? A distância é igual. Aqui vai ser uma manipulação algébrica. Porque vai ficar assim, ó. 4 menos 2 raiz de 2
menos 4, menos 2 raiz de 2. Eu fiz a distributiva desse menos 4, menos 2 raiz de 2. Tudo ao quadrado. Mais 4 menos 2 raiz de 2. De novo, distribui o menos. Menos 4 menos 2 raiz de 2. Tudo ao quadrado. E tudo dentro da raiz. A distância é igual. Esse 4 vai embora com esse 4. 4 vai embora com esse 4. Menos 2 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2 vai dar menos 4 raiz de 2. Tudo ao quadrado. Aqui, de novo, a mesma coisa. O 4 vai embora com 4. 4 menos 4. E aqui, menos 2 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2. Menos 4 raiz de 2, tudo ao quadrado e dentro da raiz. A distância é igual. Tá terminando. Aqui é uma multiplicação, não é? Então, eu posso fazer menos 4 ao quadrado, 16, que multiplica. Raiz de 2 ao quadrado, raiz com potência ao quadrado, cancela e sobra o 2. Mais menos 4 ao quadrado, de novo, vai dar 16. E o raiz de 2 vai embora raiz com quadrado e fica o 2. Tudo na raiz. Distância é igual. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 2, 32. Tudo na raiz. Então, aqui na frente, distância é igual. 32 mais 32, 64. Raiz, 64. A distância é igual a 8. A distância entre o ponto P1 e P2 é igual a 8. Né? Quando a gente vê um exercício com um monte de valores, com raiz, né? Como é os pontos, as coordenadas do ponto P1 e P2, você nunca imagina que a distância vai dar aqui um número bonitinho, igual esse aqui, o número 8. Bom, com isso, nós finalizamos a atividade. Essa atividade ela é bem interessante porque ela proporcionou uma revisão e a utilização de vários conteúdos. Nós usamos a equação reduzida da circunferência, nós usamos o coeficiente angular para determinar a equação da reta, usamos a equação conhecida lá como Ioiô-Michôchô, que usa um ponto qualquer e o coeficiente angular para encontrar uma equação de reta. E usamos ainda uma das primeiras fórmulas da geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Então, é um exercício longo, porém um exercício bastante completo. Eu espero que todos tenham entendido. Obrigada e até a próxima.